Caros leitores do blog do Zebrão, continuamos semanalmente falando sobre os principais assuntos publicados diariamente no nosso informativo. Vamos a ele. No nosso entendimento, Lula sendo liberado, pois ainda existem muitas barreiras para ultrapassar, ele terá mais de 40% dos votos no primeiro turno. Levamos em consideração que o brasileiro adora uma vítima de política. O sapo barbudo vai chorar que foi injustiçado, que passou quase 600 dias preso. Vai sensibilizar muito o eleitorado. Salientamos que em 2018, Lula apoiando um poste como candidato, Fernando Haddad, alcançou no primeiro turno quase 30% dos votos nacionais. O poste. Lula candidato ultrapassa tranquilamente os 40%, garantidaço no segundo turno, sendo o seu concorrente Jair Bolsonaro. Não acreditamos nas candidaturas de João Dória, Luciano Huck, Ciro Gomes, Mandetta, Moro ou outro qualquer, que no segundo turno vão ter que escolher em quem votar, Lula ou Bolsonaro. A verdade é que Bolsonaro no primeiro turno terá cerca de 30% dos votos. O presidente, cada dia que passa, sangra a olhos vistos. Perdeu apoios importantes. Vestiu a camisa na campanha do combate à corrupção, de apoio à Lava Jato. Como não havia participado de debates na campanha, as pessoas não conheciam. Não sabiam que ele não pode abrir a boca, pois defeca por ela. 3 anos depois, as vísceras de Bolsonaro estão expostas ao eleitor esclarecido da direita, que não votará em Jair, nem no primeiro e nem no segundo turno. Ele permanecerá com seus 30% de eleitores fiéis, os seus súditos ou as suas vacas. Queremos deixar claro que podemos mudar de opinião até a eleição, pois política é assim. Sempre citamos a frase a seguir, que a imprensa mineira não sabe quem é o autor, mas é a realidade. Política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Você olha de novo e ela já mudou de posição. Quanto mais faltando 18 meses. Como nós gostamos de desafios e de polêmicas, é que aceitamos e as levamos ao conhecimento dos nossos milhares de eleitores, inclusive internacionais. Zebrão garante hoje Lula no segundo turno como mais votado, se puder ser candidato, com mais de 40% dos votos. Bolsonaro também no segundo turno, com cerca de 30% dos votos. Lula será eleito presidente da República, previsão de Zebrão. Na semana que passou, a pergunta era a seguinte: o presidente vai ou não vacinar-se? Brasília viveu no último sábado um momento de expectativa e emoção. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal havia divulgado as faixas etárias de vacinação. Sábado passado, seriam vacinados os cidadãos de 66 anos de idade do presidente Jair Bolsonaro. Nós até acreditávamos que o presidente Jairzinho desse um passo atrás nos seus desequilíbrios mentais, nos seus espasmos de loucura, nos intervalos em que toma diazepam, voltasse atrás e se vacinasse. Como presidente da República, era o mínimo que poderíamos esperar dele. Todos os presidentes mundiais, como seu chefe, ainda na presidência da República dos Estados Unidos, vacinou-se. O presidente Joe Biden, eleito, também vacinou-se. O presidente da Rússia, idem. Angela Merkel, chanceler alemã e líder de fato da União Europeia, também vacinou-se. Emmanuel Macron, presidente da França. Mas Bolsonaro é superior a todos eles. Vacinar-se é coisa de dirigente de terceiro mundo. Vacina é para presidentes de países insignificantes. Ele é o bolsominion, presidente de uma nação mais significante do mundo. Ele é Bolsonaro, presidente da República das Bananas do Brasil. Nós chegamos a publicar que ele iria vacinar-se, não com a Coronavac, mas outra vacina qualquer. Coronavac, só a sua genitora. Então, ao não vacinar-se,
não vai correr o risco de virar jacaré. A mãe dele não tem problema, ele arrisca-se a ir para o inferno, o que salvaria milhares de vidas de brasileiros, pois por sua causa vamos chegar a mais de 4.000 mortes diárias no mês de abril, e já chegamos, e deveremos ultrapassar a 400.000 óbitos. Mas esperar o quê? De um cidadão desequilibrado, que hoje fala uma coisa e amanhã fala outra, e depois de amanhã outra. A coerência não é a sua bandeira. O presidente Bolsonaro realmente não precisa de uma vacina. Ele precisa sim de uma camisa de força, de focinheira, pois todas as vezes que abre a boca, ele não fala, simplesmente defeca por ela. É só recordarmos tudo que ele falou e cagou nos últimos 365 dias. As dezenas de vídeos estão aí para comprovar. E o que é pior é que ele fala e esquece, ou se faz de esquecido. Recentemente disse: provem que eu falei que a Covid-19 era uma gripezinha. Mostrem um vídeo. Tudo mentira. No dia seguinte, toda a imprensa publicou, inclusive o blog do Zebrão. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, ele posicionou-se contra a vacina. Quem não lembra-se dos seus rompantes de moleque de condomínio ao perguntar: para que vacina? E usou vários argumentos, procedendo como verdadeiro assassino. Para que tanta pressa? A morte vai chegar para todo mundo. Morreriam os que tivessem de morrer. E em uma live com um dos seus prodigiosos filhos falou: a pandemia estava no seu finalzinho, estava indo embora. As vacinas não merecem confiança. Posicionou-se também contra o uso de máscaras, isolamento, uso de álcool. Fazia questão de comparecer nas aglomerações pegando na mão de todos e sem máscara, que só veio a usar uma única vez, depois que Lula apareceu usando. Os seus 3 ministros da saúde anteriores eram proibidos de falar de máscaras, da sua utilidade, do isolamento, da limpeza das mãos. Somente agora o seu 4º ministro está falando veladamente, pedindo que se use máscaras, contrariando o presidente. Somente após 300.000 mortos é que ele reconheceu a necessidade do uso delas. Mas o presidente continua a dar o seu péssimo exemplo. Não vacinou-se. Nas suas aparições públicas, continua a não usar máscaras. Faz questão de cumprimentar, pegar nas mãos dos seus interlocutores. Quem não aceitou e o cumprimentou com o cotovelo foi um subordinado, e ele logo o exonerou do cargo. Não de um cargo qualquer, mas o de comandante do Exército, o general Edson Pujol. O péssimo presidente Bolsonaro insiste em recomendar o irrecomendável. Procede feito um moleque, um vagabundo. Insiste que os seus súditos, aqueles que o bajulam, que limpam suas botas e suas nádegas com a língua, continuem a circular pelas ruas à vontade, como se nada estivesse acontecendo, e que usem cloroquina. Nenhum outro dirigente do mundo assim procede. Somente o desequilibrado, o negacionista, o imbecil, o assassino, o genocida, o facínora Jair Messias Bolsonaro. Partidos políticos receberam em 2020 mais de 2 bilhões de reais, bilhões, coisas que só acontecem no Brasil. Enquanto milhares e milhares de pessoas passam fome, morrem de fome e ainda são colocadas nos números da Covid, sem direito ao último adeus, os dirigentes dos partidos políticos nadam em dinheiro. Algum leitor poderá dizer: ah, Zebrão, a fome é um problema tão velho quanto a própria vida, ou tão velho quanto a humanidade. É sim, mas existem épocas que a fome aflora, fica a olhos vistos. Enquanto o povo humilde passa fome, vimos um dado estarrecedor. Durante uma pesquisa que estávamos fazendo, nos deparamos com um verdadeiro absurdo. No ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral distribuiu mais de 2 bilhões de reais em espécie aos partidos políticos. Em 2021, serão outros mais 2 bilhões de reais. E o povo indo para o matadouro da fome.
É um absurdo, é um crime. Partidos políticos receberem 2 bilhões de reais. Atinge as raias do absurdo. Para que partidos políticos precisam de valores tão astronômicos? Para sustentar um bando de sanguessugas, desocupados, vagabundos, partidos inexpressivos que montam escritórios em todos os estados e dividem o botim entre si. É preciso que se dê um basta. A hora é de desespero. A hora é de morte de milhares de crianças de fome. Não é de Covid, é de fome. Mas esperar o quê? De um Congresso viciado, onde os presidentes dos partidos vivem às custas do sangue do povo brasileiro. Todos os políticos com mandatos deveriam ter retido 50% dos seus subsídios destinados à compra de cestas básicas. A começar do presidente da República, senadores, deputados federais, estaduais, governadores, prefeitos e vereadores. Iremos citar abaixo os valores que os 5 maiores partidos receberam, cujos presidentes municipais, estaduais e no âmbito federal são comprados a preço de ouro pelos candidatos por ocasião das eleições em virtude do horário eleitoral e ainda recebem valores astronômicos. Salientamos que dos 38 partidos, somente o Partido Novo negou-se a receber a importância a ele destinado. Os outros procedem como verdadeiras prostitutas de luxo, que se entregam ao homem, ou melhor, a outro partido, a quem paga mais. Vamos aos valores. O PT recebeu mais de 200 milhões de reais. O PSL, mais de 193 milhões de reais. O PSD, mais de 157 milhões de reais. O MDB, mais de 154 milhões de reais. E PP, mais de 140 milhões de reais. É preciso dar um basta. Não tem dinheiro para as cestas básicas, não tem dinheiro para o auxílio emergencial, não tem dinheiro para comprar vacinas, mas tem dinheiro para o Centrão, aumentar de 50 para 135 mil reais o valor de resgate das despesas com saúde dos familiares dos senhores deputados, das suas esposas, dos seus filhos e das suas amantes. As emendas parlamentares dos senhores deputados do orçamento de 2021 serão de 46 bilhões de reais. 46 bilhões de reais. Todo o valor do auxílio emergencial, que será pago nos próximos 4 meses, chegou a 43 bilhões de reais. Daria para pagar mais 4 meses do auxílio e ainda sobrava uma merreca de 3 bilhões de reais. Se essa dinheirama toda fosse transformada em cestas básicas, não por prefeituras, por prefeitos e vereadores, mas pelo governo federal, e que entregasse ao Exército e às Forças Armadas, não haveria desvio de dinheiro e ninguém ia morrer de fome, ninguém ia morrer de inanição. Afinal, o Brasil está cometido de 3 pragas: a Covid-19, a fome e a praga maior, que se chama Jair Messias Bolsonaro.